Vamos para a nossa última entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a situação. A gente continua falando sobre a situação política do Brasil, mas a gente volta agora um pouquinho no tempo, falar desde 2013 até agora 2020, e com uma dica de leitura, porque está sendo lançado o livro O Brasil nas Trevas, 2013 a 2020, do golpe neoliberal ao fascismo. A capa está aí, a gente está acompanhando. Lançado exclusivamente em e-book pela editora Boitempo, é um livro com 48 artigos escritos entre os anos de 2013 e 2020 e que tratam desse tumultuado, agitado panorama político atual. Os assuntos vão desde, veja só, economia política, sociologia do trabalho, relações internacionais, até temas mais específicos que tomaram o noticiário ao longo desses últimos anos. A greve dos caminhoneiros, Operação Lava Jato, o projeto Futurice na área da educação e a pandemia, é claro, da Covid-19. Para a gente saber mais sobre essa publicação, nós estamos com os organizadores, a Graça Druck, que é professora de Sociologia da Universidade Federal da Bahia, e o Luiz Filgueiras, que é professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Graça, Luiz, é um prazer recebê-los. Tudo bem com vocês? Eu estou com o microfone de vocês desligado. Por acaso vocês estão mutados? Eu tinha fechado o meu microfone. Está ouvindo agora? Boa tarde, muito obrigado. Oi, Thalita, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela companhia aqui no Bom para Todos e pela entrevista. Vamos lá. O livro chama O Brasil nas Trevas. Que momento é esse que a gente vive? A gente está nesse momento, nas trevas, de fato? Vou começar com o Luiz, depois eu quero ouvir a Graça também. Veja o seguinte, as trevas aí é uma síntese do momento em que você convergem duas tendências políticas que levaram à eleição do Bolsonaro e que convivem, embora meio tumultuado, meio contraditório, mas convivem dentro do governo Bolsonaro, que são as forças neoliberais e as forças neofascistas. Então, você está tendo aí uma convergência do neofascismo com o neoliberalismo no Brasil, que é um novo no mundo, no Brasil. Né? Por quê? Porque há uma contradição entre o neoliberalismo cada vez maior com a democracia, né? Apelando para regimes autoritários, apelando para estados de exceção. E aqui o golpe que foi dado em 2016 desembocou exatamente no neofascismo, né, como movimento político e depois como governo Bolsonaro. Né? E as consequências disso é que são terríveis. Né? Daí a ideia do Brasil nas trevas. Porque, do ponto de vista neoliberal, é a destruição conquistas dos direitos sociais pelo ultraneoliberalismo. Começou a prevalecer a partir do governo Temer. E do ponto de vista do neofascismo, é o retorno à concepção de mundo pré-moderna, valores políticos, morais, culturais, religiosos, autoritários, fundamentalistas, revisionismo histórico grotesco, com o golpe de 64 sendo negado, a escravidão sendo negada, o império, né, como força política dessa escravidão, a mentira deslavada como arma política, o ataque à cultura, ao ensino laico, ao conhecimento científico, a pandemia que você estava tratando aí agora com a doutora que nos precedeu, certo? É inacável a forma como o governo, o Bolsonaro e os neofascistas encaram essa questão da pandemia, né? São genocidas nas suas ações concretamente. E, por fim, o apoio, né, de igrejas grandes e importantes, evangélicas, né, neopentecostais, numa espécie de religião pagã, né, uma religião pagã neoliberal que se expressa na chamada teologia da prosperidade, e está embutida na concepção dessas igrejas. Né? Essas igrejas, elas expressam duplamente o governo Bolsonaro, porque elas expressam o neoliberalismo e, ao mesmo tempo, o neofascismo, a guerra cultural, o conservadorismo, etc. Né? Então, essa que é a ideia das trevas. Né? Por isso que é o Brasil nas trevas. E 2013 para cá, porque a coisa começou ali, naquelas grandes manifestações pela redução do passe de transporte, mas que, na realidade, acabou convergindo, mudou completamente a pauta, os objetivos, e desembocou num processo contra o governo federal, na época, o governo Dilma,
e ali se manifestou inicialmente as forças neofascistas. Né? Então, por isso que a gente começa em 2013 e traz até agora. Como você falou, são 48 artigos, são artigos meus sozinhos, artigos de graça sozinha e artigos meus e de graça. E mais 4 mãos. E mais uns 4 ou 5 artigos do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Faculdade de Economia, da UFBA. Ô, Graça, o Luiz já fala, já usa essa expressão, né, o neofascismo, esse regime neofascista que a gente tem aqui no Brasil. A gente aqui no Bom para Todos tem falado muito sobre isso, sobre quais as características que nos levam, inclusive, a adotar essa expressão do neofascismo, mas é uma expressão que dá medo em muita gente, né? A grande mídia, por exemplo, não usa com tanta naturalidade essa expressão do fascismo. Mas é isso que a gente está vivendo? É esse neofascismo de fato que a gente vive aqui no Brasil nesse momento? Sim, pelas análises que a gente vem fazendo, e até por um curso que nós demos aqui na UF, e a partir dos estudos sobre o fascismo histórico, é que a gente passou a analisar alguns elementos da situação brasileira, antes mesmo do Bolsonaro chegar ao governo. Né? Nós observamos alguns indicadores de movimentos que já existiam na sociedade, que começaram lá em 2013, nas manifestações, né? E que têm características, não são o fascismo histórico, por isso a ideia do neo mesmo, por quê? Porque há elementos novos ao lado de elementos que são, assim, da mesma família, né, do fascismo histórico, mas que se expressaram aqui no Brasil, sob vários aspectos, né? Desde isso que o Luiz já falou, do seu ponto de vista do conservadorismo, do seu ponto de vista do combate à intelectualidade em geral, sobre o combate em relação à ciência, a negação da ciência e do próprio conhecimento, as formulações que passaram a existir em relação às divergências, né? Então, o adversário se tornou inimigo, então há um discurso de ódio que passou a contaminar muitos segmentos da sociedade, né? Estimulados depois, evidentemente, pelo Bolsonaro com a sua eleição. E a eleição do Bolsonaro representou esse movimento, né? Representou esse processo não só de segmentos de expressão neofascista, mas também de setores empresariais, né, que estavam unificados em torno do Bolsonaro como aquele que seria o comandante, né, das políticas, da aplicação das políticas neoliberais, em continuidade àquilo que o Temer vinha fazendo. Então, sim, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, não surgiu como um movimento neofascista, mas, aos poucos, foi se transformando pelas suas políticas, pelas suas práticas, né? E uma das mudanças, ou um dos elementos novos, inclusive, que tem nesse tipo de movimento, é que ele não tem partidos organicamente constituídos, né? Ou tradicionalmente constituídos, como ocorreu lá no fascismo histórico. Mas o que ele tem? Ele tem o uso do que a gente chama de militância ou de brigadas digitais, né? Ou seja, através das redes sociais, eles se articulam, né, e se constituem nesse sentido com alguma forma orgânica, né, mas de forma fundamentalmente virtual. Né? E aí todas as práticas que foram desenvolvidas desde o processo eleitoral, né, em 2018, as chamadas fake news, o processo, a forma como atua, né, esse tipo de forma que é extremamente perigosa, né, para toda a sociedade. Sim. Luiz, vocês também tratam do Futurice, né, que é esse programa do governo federal para as universidades, falam sobre a pandemia da Covid-19. E daí tem uma questão referente a esses dois temas. Ontem o MEC falou sobre o retorno das aulas nas universidades federais a partir de janeiro, agora do ano que vem. Isso nesse momento da pandemia, com alta de números de mortes, de contaminação. Vocês dois são da Federal da Bahia. Como que vocês viram essa notícia? Vocês sabem como a Federal da Bahia vai reagir a isso? Se vai voltar com aulas ou não? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não posso nem dizer que nós ficamos perplexos, né? Porque esse tipo de comportamento
e de maluquice, né? O pessoal está no mundo do governo Bolsonaro, e esse ministro da Saúde, o ministro da Educação, né? A ministra lá dos Direitos Humanos, né? Damares, quer dizer, é uma coisa impressionante, né? O tipo de ministro e gente que esse governo juntou, certo? Eles já deram para trás nisso, porque houve uma reação generalizada dos reitores, da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores. O nosso reitor aqui imediatamente emitiu uma nota dizendo que não ia respeitar esse tipo de coisa, certo? Que não há a menor possibilidade. Veja, exatamente no momento em que você está voltando de novo a contaminação e os óbitos de forma crescente no mundo e no Brasil. Aí o sujeito, né, que se diz ministro da Educação, propõe a volta às aulas presenciais. Quer dizer, esse sujeito está onde? Está vivendo em Marte, na Lua? Onde é que ele está? Quer dizer, o cara não tem o mínimo bom senso, não percebe a situação. Então, houve uma reação. A coisa foi tão estúpida que não demorou 24 horas. O decreto do cara, a fala dele, ele voltou atrás. Né? Não tem a menor possibilidade. Certo? Então, essas maluquices, a outra lá, o Futurice. O Futurice é uma coisa lá, uma articulação da cabeça do Paulo Guedes, né? com o capital do ensino universitário, né? Do ensino superior privado, tentando meter a mão no fundo público, que são as universidades federais. Isso aí foi rejeitado sistematicamente por todas as universidades no Brasil. Ninguém aceitou esse negócio. Eles também recuaram. Certo? Mas o comportamento deles é sempre assim. É um comportamento de fazer uma ação, ver qual é a reação, e se a reação for pesada, dura, geral, tal, eles aí recuam. Certo? Eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre o neofascismo, que é o seguinte. Há uma questão central, por que a gente chama de neofascismo? Comparativamente, por exemplo, à ditadura militar, né, de 1985. É uma extrema-direita. O Bolsonaro e esse governo é de extrema-direita, a ditadura militar também era. Mas qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que essa do bolsonarismo tem um movimento de massa. É um movimento de massa. Um movimento de massa que tem uma liderança, que agora é o Bolsonaro, amanhã ou depois pode ser outro, né? Está enraizado na sociedade, não em partidos políticos, como a Graça mencionou, mas através das redes sociais, e tem um objetivo claro, que é destruir a democracia. É contra o Estado de Direito, é contra a democracia liberal, certo? E os atos todos que eles tentaram fazer para desautorizar o Supremo, o Congresso, fechar Congresso, Supremo Tribunal, né? Aquele negócio todo. Depois eles deram um recuo, Bolsonaro, porque o neoliberalismo que está junto com eles dentro do governo, que se sente incomodado com esse lado, acabou com ele em xeque, com a história das milícias no Rio de Janeiro, dele, da família, etc., e está chantageando ele o tempo todo. Então ele teve que dar uma recuada nesse negócio momentaneamente. Entrou pela velha política, que ele chamava, o centrão, para poder se equilibrar de novo, percebeu? Mas é um fascismo atualizado, é um fascismo na periferia, né? Por isso que é neofascismo, certo? Não é exatamente um fascismo histórico, né? Poderia ser, certo? Graça, acho que você fica com a questão agora complicada de falar sobre como lutar contra tudo isso. Quais as perspectivas? É por via política? É com discussão nas bases? Como transformar esse cenário? Olha, não é fácil, né, essa resposta, porque, em primeiro lugar, é importante ter um diagnóstico mais próximo da realidade, né? E os diagnósticos que estão circulando são diversos, inclusive no campo de oposição, no campo progressista. Né? Tem várias análises, várias questões sendo postas aí a partir desse quadro que nós estamos vivendo. Mas eu acho que existem várias iniciativas importantes. Só que elas são reagentes, né? Elas estão sempre respondendo a um ataque. Então, por exemplo, em relação ao Futurice, enquanto um programa que tinha como eixo fundamental atacar a autonomia das universidades, né, especialmente as federais, houve uma reação e uma mobilização muito grande nas universidades e ele foi rejeitado, né, pelos seus conselhos superiores no Brasil inteiro.
Agora, recentemente, essa medida, essa portaria aí do MEC em relação à volta às aulas presenciais, também teve uma reação imediata em cadeia de manifestações das mais diferentes entidades, né, vinculadas às universidades ou vinculadas aos setores sindicais, né, de representação docente, de estudantes, enfim, que imediatamente se manifestaram. Nós, acho que tem expressões diversas. Tem um assunto complicado, que é muito recente, que não é tema, evidentemente, do nosso livro, porque aconteceu até domingo passado, que foram as eleições municipais, né? Bom, também tem análises diversas, mas tem uma questão que é quase consenso nessas eleições, enquanto resultado, que é a derrota do Bolsonaro, né? A derrota das forças que tinham a representação mais direta, vamos dizer assim, né, do bolsonarismo, que foram derrotadas em todas as capitais, nas principais, pelo menos, ou seja, o resultado eleitoral também não foi uma vitória eleitoral do ponto de vista da esquerda, em termos de prefeituras ganhas, né? Mas a votação expressiva que a esquerda teve, inclusive em grandes centros, como foi o caso de São Paulo, de Porto Alegre, de Recife e assim por diante, isso mostrou as possibilidades do ponto de vista eleitoral, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa interessante, aí revelada no quadro é que a pandemia e esse desgoverno em relação às políticas, né, que o governo vem fazendo, ou seja, nós não temos, de fato, o Ministério da Saúde, né? Nós temos o Ministério da Saúde ocupado pelos militares que não têm absolutamente nenhuma experiência no campo da saúde pública, né? Não temos uma coordenação efetiva. E o que temos, tendo como porta-voz ou o atual ministro, general Pazuello, ou o próprio Bolsonaro, é uma política que contraria todas as medidas, né, de saúde aí, em termos universais. No entanto, existem um conjunto de iniciativas realizadas por universidades, por institutos de pesquisa, né, e, ao mesmo tempo, de iniciativas e de movimentos de solidariedade que, na realidade, substituíram o Estado ali onde ele não está. Então, esse é um movimento que a gente precisa olhar com atenção, porque é um movimento de tipo diferente, não é um movimento sindical tradicional, é um movimento mais horizontalizado, é um movimento que está nos bairros, é um movimento que está nas associações, né? É um movimento que tem tido uma certa capacidade de transformar a solidariedade em ações efetivas, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar nessa perspectiva, para além dos partidos, para além dos sindicatos, esses movimentos que são movimentos sociais importantes e que têm conseguido aglutinar, né, muita gente nesse campo progressista, nesse campo da defesa da democracia, dos direitos e assim por diante. Então, eu acho que é muito nessa perspectiva também, né? Sim, perfeito. Pessoal, quero agradecer, Graça Luiz, muito obrigada pela participação. Vamos chamar de novo a capa do livro, vamos mostrar de novo, deixa eu pegar aqui. Olha só, o Brasil nas Trevas, 2013 a 2020, do golpe neoliberal ao fascismo. É um e-book, então está disponível em todas as plataformas, nessas principais. É só entrar, procura por esse título, Brasil nas Trevas, que dá para encontrar facinho. Eu já fiz o teste aqui, joguei no Google, a gente encontra, tá bom? Graça, Luiz, muito obrigada pela participação. Que vocês voltem outras vezes aqui no Bom para Todos para a gente conversar. E é isso, até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigada, muito obrigada a vocês. Uma boa tarde.